1 Coríntios 2, 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? A mensagem da cruz, irmãos. Essa mensagem que é um escândalo para o mundo, porque incomoda, mexe com a nossa raiz, mexe com o nosso interior, mexe com o nosso passado, mexe com o nosso presente, impacta o nosso futuro. Essa mensagem que muitos estão deixando de lado porque é ofensiva, mas não pode ser mudada, porque é o poder de Deus para a salvação do que crê. E como uma igreja que foi remida pelo sangue de Jesus, por nenhum outro, uma igreja que não é liderada por homens. É sim, Deus usa pessoas como servos, como cooperadores, como representantes, mas Ele é o cabeça, Jesus é o pastor da igreja. Essa igreja, ela só tem poder para evangelizar, para ser um impacto na sociedade, quando ela prega a mensagem da cruz. E queremos, irmãos, ser fiéis, pregando a mensagem da cruz. E eu gostaria que cada irmão aqui entendesse que não é o pastor que está incumbido unicamente de pregar a mensagem da cruz, mas é cada um dos irmãos. Você repetir essa mensagem na segunda, terça, quarta, todos os dias, para que as pessoas ouçam e o poder de Deus venha atuar através da palavra de Deus. Que essa mensagem da cruz venha de fato tocar a vida das pessoas daqui para a eternidade. Domingo passado nós falamos que Cristo e a sabedoria de Deus, enquanto o mundo busca a sabedoria, Jesus é a nossa sabedoria. Enquanto os sábios desse mundo ignoram Deus e a sua palavra e a mensagem da cruz, Deus, pela loucura da pregação, Ele alcança as vidas e os corações e mostra que é Ele que faz a diferença, e não é a sabedoria humana. E a cruz de Cristo, ela é o cume, irmãos, ela é o ápice, ela é o ponto mais alto que nos leva, quando somos pecadores, entendemos que lá era o lugar que eu merecia estar, que você merecia estar, que nós merecemos estar. Lá era o nosso destino, mas Jesus tomou esse destino por nós, para que além da cruz nós venhamos a viver para uma eternidade de vida nova, ressurreta, vida eterna, vida abundante aqui. Essa é a mensagem da cruz. A cruz vazia, não cheia. Você não vai encontrar um corpo lá. Você vai encontrar só as madeiras, porque Jesus foi tirado, morreu prematuramente, foi levado ao sepulcro e de lá Ele ressuscitou. Essa é a mensagem pura e cristalina, que não pode ser mudada. Tem que ser pregada fielmente, irmãos. Desde o começo até o fim, não importa em que geração estamos, irmãos, é o poder de Deus. Nunca deixa de ser relevante, nunca deixa de fazer diferença, porque é isso que Deus usa até hoje, irmãos, até hoje, para resgatar almas, para tirar pessoas que vão para o inferno, para dar vida eterna. E aqui nesse texto, Paulo continua falando dessa mensagem da cruz. E ele vai falar da proclamação de quem está pregando e da fé de quem está ouvindo. Então aqui nesse texto muito bom, muito bonito, né, irmãos? Vai falar disso. Versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo aqui está falando da visita que ele teve, a primeira visita que ele fez para Corinto. Foi a primeira vez que ele pisou em Corinto. Foi na viagem missionária, a segunda viagem missionária dele. Essa viagem missionária, ela é muito cheia de aventura, né, com muitos detalhes. Se você quiser e gostar de perceber esses detalhes, você tem que abrir lá no Atos 16, Atos capítulo 16.
Foi quando Paulo pisou na Europa pela primeira vez. Até então Paulo queria ir para a Europa e nunca tinha ido, mas agora ele pisa na Europa. Ele queria ir na Ásia, Deus fechou as portas. Aí Deus falou para eles: olha, é Europa, é Europa. Porque ele recebeu uma visão falando, um homem de Macedônia falando: vem, ajuda-nos. E quando Paulo foi para a direção que Deus abriu a porta, porque ele fechou duas portas e Deus abriu aquela porta, ele foi lá, era a Europa. Filipos, a cidade. E a gente vai falar um pouquinho disso. Mas de Filipos ele foi para outras, foi para Tessalônica, para Bereia, Atenas, e aí ele chegou em Corinto, naquela região que para nós é conhecida como região maior da Grécia hoje. Então Paulo fez isso. Irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Irmãos, Paulo era um homem muito inteligente, era um homem muito capacitado intelectualmente, era um homem que conhecia muito, não só porque ele era um estudioso da Bíblia, mas também ele lia assuntos diversos. Paulo era um homem letrado em várias culturas, e Deus usou isso grandemente como instrumento dele para alcançar pessoas. Por isso também eu creio, Deus já estava forjando o coração daquele homem para ser o apóstolo dos gentios. E quando você é chamado para algo, você tem que se dedicar também. E a dedicação não é obra e esforço humano, irmãos, é você usar o dom e a capacidade que Deus te deu. A ferramenta que Ele te deu é você deixar amolada para usar, e usar para a glória dele. Paulo fez isso. E Paulo, então, conhecendo da cultura grega, conhecendo de poesias, de literatura grega, ele vai alcançar essa cidade da Europa. Mas quando ele chega lá, irmãos, ele não usou todo o conhecimento, despejou na mesa e falou: olha tudo que eu sei aqui. Não, irmãos, ele chegou lá com o básico, falando do Evangelho: se arrependam dos pecados e creiam em Jesus como Salvador. Isso. Lógico que se ele encontrasse um judeu, ele ia contar mais detalhes sobre os hebreus, sobre os judeus. Ia falar de Abraão, Isaac e Jacó. Toda vez que Paulo encontrava um judeu, ele ia contar a história da genealogia, para saber que Deus estava ali trazendo o Messias do próprio povo judeu. Mas quando ele encontrava um grego, um gentil, que não sabia de nada disso, ele não falava: peraí, deixa eu contar para vocês a história do povo judeu. Não, irmãos. Ele falava do Deus Criador, que criou todos, inclusive eles. E que esse Deus Criador é um juiz, e todos vão prestar conta diante dele. E que esse Deus Criador mandou um Salvador para vir morrer por eles e para salvá-los. Então Paulo, irmãos, ele usava da capacidade que Deus deu, de tudo que ele aprendeu, mas ele nunca confiou nessas coisas. Ele usava como ferramenta, mas a fé dele estava no poder de Deus, estava em Deus e no seu poder. Então, irmãos, Paulo quer enfatizar isso para nós, que ele não aproveitou usando do conhecimento dele, se vangloriando ou usando por usurpação, mas ele falou de maneira básica, falou o arroz com feijão, café com leite, o beabá, que é arrependa-se e creia. Então é isso que Paulo levou para eles, irmãos, esses irmãos de Corinto. E uma aplicação para mim e para você, só com esse versículo, é que nós podemos seguir Paulo no seu exemplo de pregar de forma simples, irmãos. Lógico, se você estiver diante de um local onde pessoas começam a fazer perguntas, e perguntas mais profundas e detalhes, e você sabe, abra as gavetas do conhecimento e despeja também. Porque Deus não tem medo e vergonha de ser questionado. Deus responde. E chega um ponto, irmãos, que você vai ter que falar: eu não sei, essa resposta eu não sei. E quando você estiver diante de Deus, você pergunta, mas primeiro você tem que estar pronto para estar diante de Deus. Porque se você não aceitar Jesus, você nunca vai estar diante de Deus para a vida eterna. E quando você estiver lá, você pergunta tudo isso. Ele vai te responder. Então não temos que nos perder nos detalhes, nos conhecimentos do mundo, mas devemos ser básicos na pregação do Evangelho como Paulo. Irmãos, quando você prega a palavra do jeito que ela é, o Espírito de Deus vai te usar. Ah, pastor, eu não tenho capacidade, eu não tenho seminário. Quem disse que precisa de seminário para ser obediente, para pregar o Evangelho? Quem disse que precisa até ter ido para a escola? Uma pessoa que nem foi alfabetizada, se ela entende a mensagem do Evangelho, de arrependimento e fé em Jesus, ela é uma evangelista já. Se ela creu em Jesus, ela deve pregar já. E ela deve passar para diante. Quantos exemplos temos na Bíblia de pessoas assim? Mas Paulo era um homem que
Deus usou grandemente e ele simplesmente pregou o Evangelho, de maneira simples, né? Irmãos, o Espírito vai operar através de nós. Não confie no seu conhecimento, nos seus argumentos. Tá? Agradeça a Deus se você estuda, você deve dedicar isso, mas não confia nisso. Então é uma coisa, um equilíbrio muito grande que devemos ter. Versículo 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Então Paulo, irmãos, por mais que ele estudou sobre aquelas pessoas, sobre aqueles gregos, e os textos, os livros deles, a história, a cultura deles e outros assuntos que Paulo estudou, ele não se perdeu no meio do caminho. Ele não se desviou do foco dele. O foco dele é pregar Jesus. Pregar Jesus. Então, irmãos, a gente pode às vezes se encontrar com pessoas aplicando para nós e falar sobre política. Estamos no dia certo, né? Para falar disso. Falar sobre a sua opinião disso, daquilo, falar até sobre teologia, coisas que você concorda ou discorda, mas a gente falha, porque a gente não prega o Evangelho. Porque é isso que salva, irmãos, não é a opinião sua, não é ser de direita ou ser esquerda. Isso não leva ninguém para o céu. Você tem que estar aos pés da cruz, para que você vá direto na presença de Deus. Quando você crê em Jesus, você é salvo. Logicamente, uma vez que você é salvo, você vai ter as suas convicções, inclusive na política. Isso vai te influenciar. Você não vai ficar neutro. Mas o primeiro passo é o Evangelho, é Jesus. É este crucificado. Paulo nunca perdeu o foco. Ele falou, não me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque existe muitos Jesuses, ou Jesus por aí, que está sendo pregado, mas um Jesus diferente. Um Jesus que aceita tudo, um Jesus só de amor e não fala de justiça. Devemos pregar um Jesus que, por causa da justiça de Deus, ele tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. O pecado é sério, irmãos, é tão sério que custou a vida do Filho de Deus. Não devemos baratear o Evangelho para torná-lo menos ofensivo, como pregamos no domingo passado. E nem precisamos torná-lo mais atraente, porque o poder de Deus é o suficiente, irmãos. Então Paulo fala isso. O foco é a cruz. A primeira decisão que a pessoa tem que tomar é fé em Jesus como Salvador após arrependimento. E aí depois disso, todas as outras decisões vêm como consequência. Todas as demais decisões. Se a gente começar a dar uma lista de regras para as pessoas, falar aqui, ó, se você quer vir para a nossa igreja, você tem que fazer isso. Você tem que se vestir assim, tem que se vestir assado, tem que andar assim, tem que falar de tal jeito, tal. Isso é legalismo, quando Jesus não é pregado. Quando Jesus está no devido lugar, na pregação fiel da palavra e no coração dos que creem, aí sim, eles vão querer ser obedientes. Aí sim, tudo vai fazer sentido. Eu quero obedecer a Jesus. O que eu faço? Aí sim, faz sentido. A decência faz sentido. Tomar decisões que honram a Deus faz sentido. Tudo faz sentido. Mas até crer em Jesus, devemos manter apertando aquele mesmo botão, batendo no mesmo prego, né? Teclando na mesma tecla, Jesus Cristo crucificado. Aí Paulo continua no versículo 3: e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Paulo então, quando esteve em Corinto, irmãos, ele chegou desse jeito, primeira vez, e ele chegou fiel pregando o Evangelho, e ele chegou em fraqueza. Que fraqueza que é essa, irmãos? Logicamente, Paulo não está falando de uma fraqueza espiritual, de que ele tinha uma queda, que ele tinha uma tendência pecaminosa aqui particularmente. Ele era pecador, como eu e você somos também. Mas se os irmãos lerem a história de Paulo até chegar aqui, irmãos, dá para entender. Paulo está muito provavelmente se referindo à fraqueza física dele. Por quê? Porque ele sofreu, irmãos, para chegar onde ele chegou. Para chegar em Corinto, ele passou por muitos lugares. Como eu falei para os irmãos, Corinto foi a última cidade, até aqui, pelo menos nesse momento, em que Paulo chegou. Primeiro ele chegou em Filipos. Se os irmãos abrirem a palavra de Deus lá em Atos capítulo 16, versículo 12. Atos 16, 12. Paulo entrou na Europa, e o primeiro lugar que ele pisou foi nessa cidade. Alguém pode ler o versículo 12 em voz alta, por gentileza? Atos 16, 12.
dali para Filipos, e a primeira cidade da Macedônia, que é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. E lá em Filipos ele evangeliza Lídia, evangeliza o carcereiro, porque ele foi preso por expulsar o demônio de uma jovem. Mas interessante, quando ele chegou em Filipos, o que aconteceu de ruim com ele? Olha o versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, contra Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Por quê? Eles pregaram o evangelho, porque eles expulsaram o demônio de uma jovem que estava sendo usada, escravizada por um maligno. Por fazer a vontade de Deus, eles receberam esse muito obrigado daquela cidade. Açoite, açoite. Versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Açoite e prisão. Então imagina o desgaste físico na vida desse homem. Não sei quantos de vocês, irmãos, já foi emocionalmente rejeitado. Isso desgasta a gente, até fisicamente. Mas quando você leva chicotada e é jogado na prisão, aí é outro nível. Paulo fez isso, mas a história continua, irmãos. Eles oraram ao invés de reclamar, eles louvaram ao invés de ficar culpando alguém, e Deus livrou eles da cadeia e a salvação do carcereiro, e aí vai. Mas de lá, eles foram para Tessalônica. Alguém leia Atos 17, 1. E passando por Antípolis, a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Muito bem, agora em Tessalônica, eles geralmente iam nas sinagogas, primeiramente para depois falar com o povo, com os estrangeiros, os gregos no caso. E aí Paulo chega em Tessalônica, ele foi bem recebido, mais ou menos, porque chegou um grupo de pessoas que não gostaram da presença deles lá em Tessalônica, depois que um grupo já tinha ouvido o evangelho, e esse grupo tentou causar problemas para Paulo e para Silas, até o ponto de que alguns irmãos tiveram que fazer uma coisa com eles. Olha o versículo 10, Atos 17, 10. Alguém lê em voz alta. E logo os irmãos enviaram noite para a Bereia, e eles chegando lá foram na sinagoga dos judeus. Então de Tessalônica eles foram levados de noite, ou seja, meio que escondidos, né? Meio que cobrindo eles para ninguém ver e levar para a cidade, para que ninguém venha causar dano ou mal a esses homens de Deus. Então não foram bem recebidos, irmãos, em nenhuma dessas duas cidades, tiveram que sair meio que foragidos de lá. E chegando em Bereia, eles foram bem recebidos, no sentido de que os bereanos eram até mais nobres do que os de Tessalônica. Eles conferiam nas escrituras para ver se o que Paulo falava era bíblico, era correto, tinha base na palavra de Deus. Então Paulo elogiou isso aí, ao invés de ficar bravo, né? Ele elogiou isso aí. E aí, de Bereia, ele também foi levado para outro lugar. Alguém leu o versículo 15? E os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível partiram. Bem, então eles não foram com as próprias pernas, a minha própria vontade, tiveram que ser levados de novo. Ou seja, a situação não estava tão boa, estava hostil também. Porque ao mesmo tempo que alguns recebiam, tinha muitos se opondo a Paulo. E eles foram de lá, de Bereia, para Atenas. E chegando em Atenas, eles tiveram uma reação, porque Paulo viu aquela idolatria, imagens e tudo quanto é deuses. E chegando lá, as pessoas curiosas, porque os gregos que gostavam muito de filosofia, gostavam de ouvir assuntos e filosofias e aprender coisas novas. E quando Paulo chega pregando uma mensagem nova para eles, eles queriam ouvir Paulo até o ponto que confrontou eles, até o ponto que precisavam tomar uma decisão, que não era só ficar trabalhando com ideias e vamos embora, tomar um cafezinho ou acabou em pizza. Não, eles tinham que tomar uma decisão. E por isso incomodou, irmãos, porque o Evangelho incomoda. O Evangelho mexe, irmãos, estremece as bases.
a pessoa tem que continuar rejeitando ou aceitar. Não tem meio termo. Ou ela continua ignorando ou toma uma decisão. Então Paulo pregando, ele ouviu que alguns estavam meio positivos em receber a mensagem, mas olha o que diz o versículo 32. Alguém lê em voz alta. Atos 17, 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Muito bem, então a reação de alguns era escarnecer, era zombar, ridicularizar. E outros era tipo, outra hora a gente vai ouvir isso aí. Virando as costas. Irmãos, só uma aplicação para nós aqui. Você pode ser fiel, você pode estar bem com Deus, estar em comunhão com Deus. E obedecendo a Deus, você prega o Evangelho fielmente. Não imagina que isso significa que a resposta vai ser positiva. Se você é um cristão bíblico que quer seguir os passos daqueles que seguem a Deus, que deram sua vida para ser fiéis pregando a palavra de Deus, você também tem que segui-los nas oposições, nas rejeições, nas ridicularizações. Porque o mundo não vai estar mais preparado para o Evangelho se você trouxer conhecimentos e filosofias e pintar a água de azul, como nós fizemos no domingo passado, né? tornar atraente. Eles vão responder de alguma forma. Oremos que a resposta seja fé, mas muitas vezes vai ser rejeição. Então, quando você receber rejeição por pregar fielmente, não fica frustrado. Continua fiel, irmãos. Continua. E se não te ouviram aqui, prega lá. Não para de pregar. Não desista porque alguém disse não, porque alguém olhou virado para você, ou que fez piadinha de você. Deus está do nosso lado. É isso que importa. Amém, irmãos? Amém. Então, Paulo sabia bem disso. Paulo era um homem vacinado, era um homem, podemos dizer assim, calejado com oposição. E ele, irmãos, apanhava, sofria, era rejeitado, ele levantava, sacudia a poeira e continuava. Porque Paulo sabia muito bem a missão dele. Ele amadureceu a ponto de não parar. Ele continuou na pregação fiel do Evangelho. Então, irmãos, dá para entender agora quando Paulo falou: eu estive convosco em fraqueza? Agora dá para entender, né? Eu não sei você, mas quando você viaja bastante, você volta de viagem, você chega cansado. Mesmo que você ficou sentado o tempo todo, né? Você chega cansado. Nas viagens de Paulo, irmãos, ele apanhou, foi preso, foi ridicularizado. Imagina como ele chegou em Corinto. Chegou cansado, chegou fraco. Mesmo assim, irmãos, ele perseverou. Chegou em fraqueza, em temor e grande tremor. Mas essa fraqueza, irmãos, revelava mais ainda o poder de Deus. Porque eu lembro de algumas passagens, eu queria até que os irmãos abrissem aí, 2 Coríntios 12, versículo 9 a 10. 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Segundo Coríntios 12, 9 e 10. Paulo aqui está orando, pedindo a Deus para tirar um espinho na carne. Não se sabe completamente, exatamente o que é esse espinho. Alguns dizem que é uma enfermidade, mas o texto não fala claramente. Provavelmente seja a minha opinião, isso digo eu, não o Senhor. Mas ele orou pedindo: Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. E Deus respondeu, falou: não vou tirar. E sabe qual foi a resposta de Deus? Versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo que Paulo estava fraco, irmãos, ele não desistia, porque aí então eles viam quem é que estava atuando. Não era Paulo, irmãos, é Deus, usando o corpo frágil, cansado de Paulo, para ser um canal de bênção e poder na pregação do Evangelho. Então Paulo, irmãos, ele se manteve um veículo fiel. Ele se manteve uma ferramenta amolada, afiada para ser usada por Deus. Ele se manteve um vaso limpo e útil e disponível para Deus, mesmo na fraqueza. Porque Deus então se mostrou poderoso através de Paulo. O seu temor e tremor eram por causa da seriedade da sua missão.
Paulo, quando ele ia levar, irmãos, além de ele estar cansado, de ele estar com fraqueza, ele tinha temor e tremor. Não porque ele tinha temor e tremor da reação das pessoas, porque ele tinha coragem, irmãos. Só um corajoso levantaria a cabeça e entraria numa outra cidade para apanhar de novo e ser preso de novo, não é verdade, irmãos? Não é porque ele era masoquista, não. Mas Paulo, ele tinha temor e tremor de Deus. Porque ele sabia que se ele não cumprisse a missão pela qual ele fosse chamado, ele se sentiria culpado diante de Deus, porque ele foi resgatado por um Salvador. De perseguidor, ele se tornou um proclamador do Evangelho. Quem é ele para falar, Senhor, chega e acabou? Ele é devedor do amor de Deus, que o constrangia. Então o temor e o tremor, irmãos, era uma reação natural. Agora eu falo para você, meu irmão, você tem temor e tremor na obediência a Deus? Que o temor e tremor nos mantenha em pé, mesmo na fraqueza, porque é Deus que vai agir através de nós. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, versículo 9, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É isso, irmãos. Então, quanto mais cansado Paulo estava, ele falava, agora Deus vai agir mais ainda. Ele vai me carregar, ele vai falar livremente. Então, irmãos, o meu encorajamento para você é: Deus, ele vai te usar ainda, não importa quão frágil você acha que você é, com temor e tremor, mesmo na fraqueza, levanta e vai. Paulo fez isso, irmãos. Versículo 3 que vemos, agora o versículo 4. Paulo proclamou a mensagem de Cristo, simples e unicamente, poderosamente, mesmo meio fraqueza, mas também ele está falando da fé que deveria ser ancorada no poder de Deus, e não no esforço de Paulo, no esforço de ninguém. Versículo 4, e a minha palavra e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Então Paulo está falando aqui, irmãos, que, de novo, que ele não ficou usando palavras difíceis, ele falou simplesmente, mas com poder. Mesmo na fraqueza, ele pregou, ele falou, irmãos. Mesmo para quem não queria ouvir, ele falou. Mesmo quando não parecia conveniente, ele falou. Mesmo na prisão, ele proclamou. Paulo não parava, irmãos. Ele era uma máquina que não conseguia parar. Agora, uma coisa eu falo para vocês. O que Paulo está dizendo, que ele não usou palavras persuasivas, não é que Paulo não está desencorajando a gente se preparar, a gente se estudar, a gente se dedicar, aprender mais a como você falar de Jesus, a como você pregar e ensinar a palavra de Deus. Não é isso que Paulo está falando. E a gente sabe disso porque Paulo mesmo ensinou a ser fiel, a ser dedicado no ensino, na palavra, viu? Então não é isso que Paulo está falando. Romanos 12, 6 e 7. Alguém leia para nós esses dois versículos? Romanos 12, 6 e 7. De modo que tendo diferentes dons segundo a graça nos é dada, se a profecia seja a segunda medida da fé, se é mesmo? É o versículo 6, né? Isso. Se é mistério, E o 7, por favor. se é mistério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Dedicação implica em quê, irmãos? Implica em tempo, esforço, em queimar a massa cinzenta. Lembra que estava na escola, o professor falava disso? Vamos fazer sair fumaça da cabeça. Porque a gente é preguiçoso, irmãos. Nós somos preguiçosos. Por natureza, a gente prefere um sofazinho. A gente prefere assistir um vídeo ao invés de ler um livro. A gente prefere o que é resumido, o que é curto, ao invés de se dedicar, ao invés de se esgotar, ao invés de treinar os músculos espirituais, intelectuais, e exige dedicação. Então Paulo falou, se alguém tem um dom de ensino, que se dedique, que se canse. Então Paulo não está falando nesse versículo que lemos aqui, que não é para estudarmos, não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está querendo dizer é para não confiarmos no estudo e no esforço que temos,
mais do que nós confiamos no poder de Deus. Porque Deus nos dá o esforço, Deus nos dá o cérebro, Deus nos dá as ferramentas, Deus nos capacita para tudo, mas é Ele que age através disso tudo, irmãos. Vamos fazer a nossa parte, vamos usar bem as ferramentas de Deus, mas sempre confiando em Deus. Se Deus não agir, não adianta. Não adianta. Você pode fazer universidade, você pode falar 20 idiomas, você pode cantar música de trás para frente, de frente para trás, e todo mundo vai bater palma, tal, mas vão sair daqui do mesmo jeito que entrou, falando, que bonito, mas não vai transformar nada. Agora a gente pode, de maneira simples, fiel, com temor e tremor, falar a verdade de Deus, e Deus queimar os corações e transformar vidas, irmãos. Porque a gente não confia nas letras, mas confia no poder de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo, irmãos. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito e de poder. E Paulo encerra o versículo 5, dizendo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No final das contas, meu irmão e minha irmã, entre você e Deus, pastor é instrumento, professor é instrumento, o irmão que está ali que Deus usou é instrumento, o folhetinho que ele achou e que ele deu é instrumento, mas é você e Deus. É você e Deus. E Deus quer causar fé, quer brotar fé do seu coração. Ele faz isso do mesmo jeito, do jeito que Ele desenhou, através da palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Sejamos fiéis, pregando a mensagem da cruz, do jeito que ela é, do jeito que ela é. E eu quero concluir, irmãos, lendo uma outra passagem que está aqui. Filipenses capítulo 3, do 3 até o versículo 9. Filipenses 3, do 3 até o 9. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo, irmãos, dentre os homens que nós conhecemos, ele podia se gabar, se orgulhar, pendurar o diploma dele na parede e falar, tá vendo? Ó, eu sou melhor do que muitos. Mas ele pegou tudo isso, pegou o seu diploma, pegou seu estudo de genealogia, falando de onde ele veio, de que tribo que ele era, pegou tudo isso, abriu a lata de lixo, jogou lá dentro e esqueceu. A palavra que está falando escória é esterco. É esterco, fezes. Ele considerou como fezes, irmão. Tudo isso. Paulo não está querendo dizer que devemos desvalorizar as conquistas, desvalorizar a nossa família, desvalorizar se ele te deu oportunidades na vida de se esforçar. Não é isso, irmãos. Mas é você comparado a Jesus, irmãos. Tudo isso é esterco. Se você não enxerga para tudo isso como esterco, é porque você não está comparando com Jesus. Porque uma vez que você conhece Jesus, agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E Paulo entendia que até o seu passado, irmãos, a experiência dele, experiência acadêmica, experiência espiritual, era tudo Deus trabalhando na vida dele para preparar ele para chegar aqui onde ele está e para falar isso para as pessoas. Olha, Jesus é o que importa.
Jesus. Jesus, só o que vale. Por isso, irmãos, vamos pregar Jesus, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. A nossa fé tem que estar ancorada nisso e mais nada. Então, irmãos, essa palavra eu queria deixar para os irmãos. Peço que feche seus olhos, que abaixe a sua cabeça. E com o Espírito de Deus, que trouxe essa palavra aos nossos corações, irmãos, venhamos lembrar de proclamar o Evangelho, sendo fiéis, estudando, nos dedicando, mas sempre confiando que Deus é que vai usar aquilo, que Deus vai trabalhar. O poder de Deus que vai usar a palavra, a proclamação do Evangelho. Talvez você aqui se sente tão pequeno e fala, pastor, eu tenho dificuldade de falar de Jesus. Eu não sei por onde começar, não sei o que falar. Mas Deus tocou no meu coração para eu aprender mais, para poder evangelizar, para eu abrir a Bíblia, abrir a minha boca e falar. Pastor, ore por mim, que Deus me use. Levante sua mão se Deus está tocando no seu coração. Amém. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, irmãos. Porque essa mensagem que vale, é o que mais importa, é o que muda vidas. Amém, amém. Pode abaixar. Amém, amém. Que Deus nos ajude. Talvez você está aqui hoje à noite, você nunca teve essa fé em Jesus como Salvador. Você ouviu a pregação do Evangelho, mas você nunca teve fé em Jesus. Essa fé, irmãos, que envolve arrependimento dos pecados. Mudança de vida, mas primeiro você tem que crer em Jesus, tem que nascer de novo. E Ele vai te ajudar a fazer o resto. Vai te ajudar a andar com Ele. Mas você nunca creu em Jesus e quer agora crer em Jesus como Salvador. Levanta sua mão, pastor. Eu nunca aceitei Jesus de verdade, mas agora eu quero crer nele como meu Salvador. Levante sua mão. Não. Oremos. Senhor, obrigado pela vida de cada um de nós. Obrigado pela sua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, assim como Paulo, não desistirmos de proclamarmos, de trazermos o assunto à tona, sempre, Pai, a tempo e fora de tempo, de que precisamos de Jesus, de que o mundo precisa de Jesus, precisa crer em Jesus para perdão dos pecados. Senhor, ajuda-nos, Senhor Deus, nisso. Dê ousadia, Senhor Deus, para pregarmos. Ajuda-nos a dedicarmos, Pai. Assim como nós nos dedicamos para um trabalho, para uma profissão, para a escola, de usarmos o cérebro que o Senhor deu para nós, para isso, para aprendermos, ó Pai, essa verdade espiritual, mas sempre confiarmos no Teu poder, porque é isso que move. Senhor, ajude cada um de nós nas nossas limitações, Senhor. Ajude, Senhor Deus, e que nunca ninguém use a desculpa de que não estudou, não tem estudo, que não tem o temperamento, a personalidade, ó Pai, porque é o Senhor que usa a nossa fraqueza para transformar vidas. Senhor, oramos assim, Senhor, nos ajude, com Tua graça. Cada um que levantou a mão, e aqueles que tenham pedido no coração e que por alguma razão não levantaram a mão, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.